Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Shalom Adonai. Praise the Lord. Deus vos abençoe. Seja bendito em nome do Senhor Jesus. Nosso culto doméstico desta segunda-feira. Estamos começando a semana, hoje dia 8, né? 8 do mês. E já estamos... a segunda inteira semana, chegando à terceira, e o nosso Deus é poderoso para nos abençoar, porque Ele é grandioso, assaz benigno, e nós devemos esperar com paciência no Senhor, louvando o nome do Senhor. Eu quero pensar com meus irmãos, conversar com pai e família, mãe e família, com o pastor, com a pastora, conversar com todos aqueles que estão no caminho de Deus, sobre a vida daqueles 3 homens de Deus mencionados por Deus lá no capítulo 14, versículo 14 do profeta Ezequiel, que nos diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Yahvé, ou Jeová. Veja, meus amados irmãos, que Deus coloca, falando com o profeta Ezequiel sobre a missão cristocêntrica, salvífica, escatológica, na vida daquele povo de Israel que abandonou ao Senhor e mergulhou na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, abandonou o Senhor. Agora o Senhor diz que mesmo que estivesse no meio daquele povo, esses 3 homens de Deus, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, ele só salvaria a si mesmo. Esta é uma parte que nós consideramos dentro da doutrina da justificação pela fé. A salvação é individual, pertence a cada um tomar a atitude, a decisão de se tornar como criatura, se tornar um filho de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu quero conversar hoje sobre a vida deste profeta Daniel, com um nome muito significativo. Deus é o meu Senhor, Deus é supremo na minha vida, Deus é o Todo-Poderoso, é o meu sustentador. Veja só, então a fé de Daniel é exaltada no capítulo, em Daniel capítulo 1, versículo 8, no capítulo 2, versículo 20 a 23, fé para se manter fiel ao que aprendeu. Daniel era um jovem adolescente, talvez, ou um pouquinho já chegando à sua juventude, mas foi levado cativo, tirado de Israel para a Babilônia. E lá ele se juntou com os amigos que estavam com ele, Mesaque, Sadraque e Abdenego, e eles tomaram uma atitude de seguir aquilo que aprenderam na casa do Pai, na casa de Deus, aquilo com a lei do Senhor que está na Torá, que está no Pentateuco, e eles resolveram não se contaminar com as coisas idolátricas, com a comida do rei, com a vida moral e cultural da Babilônia. Seguir ao Senhor com fé e manter-se fiel por aquilo que recebeu e aprendeu do Senhor. Em segundo lugar, a Bíblia nos mostra que essa fé de Daniel foi fé para negar a comer alimentos sacrificados aos ídolos e crer que ser vegetariano com Deus é uma fonte de energia, robustez e muita saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, diz a palavra do Senhor, Paulo nos exorta sobre isso, dizendo que seja para a glória do nome do Senhor. Eu não vivo para comer. Eu costumo dizer para os irmãos, eu não vivo para comer, eu como para viver. Então eu estou vivo, eu preciso comer o meu feijãozinho, meu arroz, minha mistura, minha proteína, minha verdura. Louvado seja o nome do Senhor.
para manter a minha saúde, a minha vida com resistência, com energia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou fazer do meu apetite um Deus, uma gula. Eu quero comer, estou com muita fome, quero encher a minha barriga. Misericórdia. Deus quer que nós tenhamos um corpo cuidado, bem tratado, como fez o profeta Daniel. Mas a palavra de Deus nos diz que Daniel usou a sua fé de uma maneira toda especial, fé para ir à cova dos leões por amor ao Senhor nosso Deus. O capítulo 6 de Daniel mostra uma provação tremenda, Os pseudos amigos, os invejosos que faziam parte da corte de Nabucodonosor, vigiavam Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego 24 horas por dia e fizeram uma lei para que ninguém fizesse oração ao Deus dos céus, ao Deus que tudo fez, ao Criador. E Daniel, ele resolveu orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Abria sua janela do seu quarto na direção de Jerusalém e ele colocava nas mãos do Senhor. Certamente a oração de Daniel era uma oração: Senhor, nos livra dessa opressão. É o espinheiro que está governando, é o mal batendo à nossa porta para que nós venhamos a negar a nossa fé. Ajuda-nos, fortifica-nos na tua graça, na tua força divinal. Dá-nos a tua companhia, o teu Espírito Santo, para poder suportar essas provações, mas o mais importante é estar na tua presença. Abençoe e protege o teu povo, louvado seja o nome do Senhor. Mais ou menos a oração deste homem de Deus seguia neste caminho, e isto é muito importante, meu irmão, porque a nossa justiça, ela não pode salvar os outros. A minha justiça, como a justiça de Daniel, como a justiça de Noé, como a justiça de Ló, de Jó, era uma justiça só dele. Porque a palavra de Deus nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que a palavra de Deus está dizendo que todo aquele que nele crê. Então existe aí uma seleção, é o que crer, é o que toma decisão, é o que escolheu a melhor parte. E isto fala do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha. Eu escolhi servir a Deus, eu escolhi ser fiel ao Senhor, eu escolhi abrir mão das coisas do mundo, das fantasias, daquilo que o mundo oferece, para servir a um Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que eu sei que no final do meu caminho estreito, passando pela porta estreita, eu vou ter vida e vida com abundância, e serei recebido no reino de meu Pai, com aquele bem-vindo, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Isso é maravilhoso, tomarmos o entendimento agora, para confiar e estar feliz, junto, louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Vamos seguir o exemplo desse homem de Deus, porque só o justo Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu prego o Evangelho, anuncio o Evangelho, mas é Ele que justifica, e são justificados pela nossa prática de vida, frutificando no Espírito, seguindo a palavra, obedecendo a Jesus, aprendendo com Ele que é manso e humilde de coração, até encontrar descanso para a minha alma. A minha oração é que Deus te abençoe, te dê um dia lindo e abençoado, em nome de Jesus, uma semana feliz para a glória de Deus.